Pode ir. Continuando a nossa aula de legislação trabalhista, falamos ontem sobre o salário mínimo. Hoje nós vamos falar sobre o salário do trabalhador classificado. O que significa esse trabalhador classificado? Aquele trabalhador que tem uma classificação determinada em lei. Não pode ganhar o salário mínimo, ele ganha um pouco mais do que o salário mínimo. Ou seja, no mínimo 20% do salário mínimo. E que tipo de trabalhadores são esses? Então nós temos carpinteiros, pedreiros, pintores, mecânicos, eletricistas, comerciário, que existe uma classificação porque ele tem um sindicato que controla, que assegura os direitos sindicais e os direitos constitucionais. Então esses empregados, esses trabalhadores, têm um salário diferenciado do salário mínimo. Como nós falamos, no mínimo 20% a mais do que o salário mínimo. E como é que se determina esse salário? Através das reuniões entre os sindicatos dos patrões e empregados e que formam as condições coletivas de trabalho. Quer dizer, essas convenções é que determinam o salário daquele trabalhador classificado. Depois de muitas discussões, se determina o valor que chega, como dissemos, não pode ser menos do que 20% do salário mínimo. Depois que chega esse censo, isso é homologado pelo Ministério do Trabalho. Depois de homologado do Ministério do Trabalho, não pode mudar nada. Não é lei, mas tem força de lei. Por que não é lei? Porque a lei tem que ser determinada pelo Congresso Nacional. Ele é que determina a lei. Fora disso, não é a lei, tem força de lei. Então, nós vimos esse tipo de trabalhador. Eles recebem essa importância já determinada em lei através das suas convenções coletivas, comerciários, industriários, rodoviários, bancários, todos esses tipos de trabalhador têm o seu piso salarial determinado por essas convenções coletivas. Bom, isso é um tipo de salário do profissional. Mas nós temos outros profissionais. O trabalhador que tem profissão definida e classificada em lei, a nível superior e nível médio. Esses profissionais não têm convenções coletivas. O salário dele não é determinado pela convenção coletiva. Os sindicatos, sim, tem as anuências dos sindicatos que promovem, que solicitam, que pede os salários, mas quem determina o salário é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é quem determina o piso salarial dos médicos, o piso salarial dos enfermeiros, o piso salarial dos técnicos de enfermagem, que é a nível superior e a nível médio. Mano, quem determina, quem programa, pode ser o Executivo, o Presidente da República, que manda o projeto de lei para a Câmara e o Senado. Que naturalmente isso ele já teve informações, já teve pedidos, já teve solicitações dos sindicatos, já houve uma grande discussões para aquele salário do trabalhador classificado, do trabalhador a nível superior e nível médio. Profissão definida em lei, regulamentada definida em lei. Então, depois que o projeto sai do Executivo, vai para o Legislativo. Primeiro passa pela Câmara dos Deputados. Primeiro passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois dessa Constituição, vai para o plenário da Câmara Federal. Se aprovado, sem emenda, vai para o Senado Federal. Depois de aprovado pelo Senado Federal, o processo é enviado para o Presidente da República, que vai sancionar. Ele não programa nada, ele vai sancionar, ele vai legislar, ele vai sancionar aquilo que foi legislado lá pelo Congresso Nacional. Aí determina o salário, o piso salarial dessa classe de trabalhador. Quer dizer, demora às vezes até muito, e muitas discussões levam até meses, até anos para determinar o salário. Não foi o caso, por exemplo, do piso salarial dos enfermeiros, levou mais de um ano para se achar um fundo determinador, um valor que satisficasse as partes, empregador e empregado. Tanto sim que
Aí atinge não só o trabalhador legislado pela legislação trabalhista, como o trabalhador legislado pelo Estatuto do Funcionário Público. Bom, vamos ficar por aqui por hoje e amanhã nós continuamos esse mesmo assunto.